louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de nós entrarmos na Sua Palavra e por essa ferramenta maravilhosa que é a Escola do Evangelho. Hoje vamos entrar na lição 13 do segundo volume do livro Fundamentos da Fé Cristã. Nessa lição de hoje, nós vamos centrar um pouco na questão da quarta queda do homem. Como os irmãos vêm compartilhando nas mensagens anteriores, nas lições anteriores, nós iniciamos esse volume falando do plano de Deus e agora entramos na questão da queda do homem. Na lição anterior, os irmãos já falaram sobre a questão da queda de Adão, na queda de Caim, na queda na geração de Noé, e agora nós entramos na quarta queda, que é a rebelião em Babel. E seguindo o princípio das outras mensagens relacionadas com a queda, nós vamos tocar em 4 tópicos, que são os antecedentes da queda, a causa da queda, o processo da queda em si e as consequências dessa queda. E nessa lição nós vamos tocar em alguns pontos, algumas peculiaridades, algumas curiosidades do tipo, por que existem tantas línguas na humanidade? Como foi que surgiram os idiomas? Que problemas surgem da falta de comunicação? Isso é um item que em empresas, na igreja, na família, todos nós sabemos que a falta de uma comunicação adequada, ela gera problemas. E isso é um princípio para nós. E nós vamos ver também como tudo isso se iniciou. Vamos ver também de onde surgiram as culturas nacionais. Né? A gente sabe que determinado país, o Oriente tem uma cultura, o Ocidente tem outro, e tudo isso teve origem lá na Torre de Babel. E por que os homens se isolam em cantos? Por que existem tribos, né? Pessoas com a mesma cultura em um determinado local, etc. E o que faz com que a sociedade se divida tanto? Então, esses itens, tudo isso está dentro da história de Babel. Quando foi que tudo isso começou? Como nós temos visto e nós sabemos, Deus começou a raça humana com Adão e Eva, e a partir daí, com a multiplicação, algo aconteceu. O homem falava apenas uma língua, e a partir daí tiveram várias línguas, e daí surgiram as divisões, e os homens foram se agrupando por línguas, e foram sendo geradas as culturas e a distribuição geográfica como nós vemos hoje. Então, para início dessa lição, nós vamos entrar um pouco nos antecedentes da queda. O que foi que antecedeu, o que foi que aconteceu para que essa queda viesse à tona? E o texto base que nós vamos adotar está lá em Gênesis, capítulo 9, versículos... podemos iniciar desde o versículo 1, para a gente ter uma breve revisão, para a gente poder se contextualizar e entender melhor essa lição. Então, em Gênesis, capítulo 9, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Então, como nós vimos na lição passada, da semana passada, nós tivemos ali a experiência dos filhos dos anjos, quando eles possuíram as filhas dos homens e gerou uma raça que era contrária ao que foi estabelecido por Deus. Então, quando chegou nesse momento, essa foi a terceira queda, Deus, ele, entre aspas, desistiu da raça humana e ele fez cair o dilúvio e ele disseminou toda a raça humana, mas ele preservou Noé e a sua família por meio de uma arca. E aqui nesse versículo 1 do capítulo 9, nós vemos claramente que Deus está tendo um novo início através de Noé. Até as palavras que Deus falou para Noé são semelhantes às palavras que ele tinha falado para Adão. Quando ele fala assim: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E fala também dos animais da terra, sobre as aves dos céus, que o homem ainda iria dominar sobre todos os animais. Então Deus ali,
ele estava reiniciando o seu plano ali por meio de Noé e a sua família. Então, o que aconteceu é que, naquele momento, Noé, ele representava a autoridade de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos frisar nessa lição. É que Noé, como Deus estava começando tudo por ele, ele tinha uma posição especial naquele momento. Tudo ali partia de Noé. E quando a gente vai ver os versículos seguintes, nós vemos que Noé, ele cometeu uma falha, ele cometeu um erro. A gente pode checar isso aqui nos versículos 20, capítulo 9, no versículo 20 e 27, do 20 ao 27. Vamos ler todo o contexto para a gente assimilar melhor. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos, dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, o antecedente da queda, da quarta queda do homem, que a gente vai ver lá em Babel, esse aqui é um pano de fundo do que estava acontecendo. O que houve aqui não foi apenas o fato da queda, não foi o fato de Noé ter se embriagado, mas o fato do seu filho, de Cã, ter exposto a nudez do seu pai. Então, essa exposição da nudez dele feriu a autoridade de Noé. Então, esse é o ponto, é o pano de fundo dessa queda que nós precisamos atentar. Nós precisamos ver que a falha de um líder, ela sempre vai ser um teste para nós. E muitas vezes, Deus permite que isso aconteça. Permite que pessoas que estejam à nossa frente falhem. Muitas vezes, as pessoas que estão à nossa frente não são as mais capacitadas. Mas nós precisamos ver não pela questão de quanto a pessoa é capaz ou não. Não é uma questão de capacidade ou de habilidade, mas é uma questão da posição que aquela pessoa ocupa. Se ela é uma autoridade representativa de Deus, independente das suas capacidades ou habilidades, essa pessoa, por representar a Deus, ela merece respeito, merece podemos dizer pelo caso de Arão e Miriam, no livro de Números, capítulo 12, versículo 1 e 10, nós temos esse outro exemplo. Números 12, versículo 1 fala assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Interessante que a Bíblia enfatiza isso, que de fato Moisés ele tinha tomado a mulher cuxita que ele não podia. Deus tinha dado ordem para não tomar. Mas o que Deus vai tratar aqui, no momento, não é com Moisés. Ele vai tratar com Miriam e Arão por terem falado contra a pessoa de Moisés. Então, toda vez que se é falado contra uma autoridade de Deus, de certa forma, em realidade, está se falando contra o próprio Deus. Então, esse foi o pano de fundo lá da Torre de Babel. No versículo 10 ainda, de Números capítulo 12, fala o seguinte: A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, quando Noé caiu, quando Noé falhou por ter se embriagado, ele ali,
a experiência, a reação de Sem e Jafé foi de tomar um lençol e de costas ele levou e cobriu a nudez do seu pai. Ele respeitou, mesmo que o pai tenha falhado. Jacã, ele expôs a nudez do seu pai. Então, esse foi o princípio, o pano de fundo da queda em Babel. Não é, dessa vez, algo... A gente pode ver que durante as quedas do homem, cada vez mais, a queda foi ficando mais grave, vamos chamar assim, e mais o homem se afastava de Deus. Nessa quarta queda, a gente vai ver que não foi apenas uma queda, mas foi algo mais, foi mais grave. A quarta queda do homem foi mais que uma queda, foi uma rebelião. Foi algo que foi planejado, foi premeditado e foi, de certa forma, em comum acordo. Então, como isso precisa ser um alerta para nós, irmãos? Até porque um princípio que a gente precisa já adentrar é que Satanás, ele sabia o quão isso era forte, porque ele mesmo caiu por essa situação. Ele, quando Lúcifer, quando o arcanjo de Deus, ele queria ser igual a Deus, ele queria ter a autoridade de Deus, e por não conseguir isso aí, ele passou agora a incitar os homens a se rebelar contra Deus. Então, entrando no segundo tópico agora, nós vamos entrar na questão da causa da queda. Isso a gente pode voltar lá para Gênesis, capítulo 10, versículos do 8 ao 12. O surgimento, a gente vai ver aqui de uma pessoa de Nimrod. Ó Senhor Jesus. Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 12. Fala o seguinte: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote-ir e Calar. Então, Nimrod foi alguém preparado por Satanás. Ele era valente caçador e Satanás passou a induzir, a influenciar Nimrod naquilo que ele mesmo havia caído quando era Lúcifer. Ele começou assim, vai descer, e passou agora a ter influência sobre os homens daquela época. E agora Nimrod passou, enquanto Deus tinha falado para multiplicar e encher a terra, Deus agora estava juntando os homens em cidades. E agora, os homens que antes dependiam de Deus, passaram agora a ver em Nimrod a figura de proteção, de segurança. Então, aquela terra de Siná é a mesma terra de Ur dos Caldeus, onde depois Deus chamou Abraão. Era uma terra que era conhecida pela idolatria que havia. Até hoje, na arqueologia, templos são descobertos lá, templos pagãos desde aquela época. Então, Nimrod foi alguém que se levantou, ele começou a se destacar, e nós precisamos ter cuidado quando a gente busca destaque. Esse é um princípio de Satanás. Ele, por se destacar, ele se envaideceu, quis ser igual a Deus e passou isso para Nimrod. Nimrod também, por ser um destaque, por ser um valente caçador, essa palavra diante do Senhor, não é que ele estava diante do Senhor ali na sua presença, mas ele era de encontro ao Senhor. Ele era algo que bateu de frente ao Senhor. Então Nimrod passou a juntar pessoas ali em cidades para exercer influência, indo de encontro ao que Deus tinha falado, para encher e multiplicar a terra, para se espalhar pela terra. Mas Nimrod agora estava dividindo homens em cidades. Então, mais para frente, a gente vê que Deus, a construção aqui a partir do versículo, no capítulo 11, no versículo do 1 ao 3, depois de edificar as cidades, Nimrod foi mais além. Vamos ler juntos aqui, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, fala o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem
e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná e habitaram ali, que é nessa região ali de Ur dos Caldeus, onde se mostrou uma terra realmente idólatra. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, assim como nós tínhamos falado, enquanto Deus queria que as pessoas se multiplicassem pela terra, eles agora estavam se juntando em cidades para ir de encontro ao que Deus tinha falado. Então, esse era o sentido das cidades. E mais além, eles falaram de construir uma torre. Essa torre era uma clara declaração de rebeldia contra Deus. Eles agora estavam dizendo que não precisavam mais de Deus, porque eles tinham tudo nas suas cidades, eles tinham Nimrod para proteger, e eles agora, para tornar célebre o nome do homem. Então a quarta queda foi mais que uma queda por causa disso, porque agora foi uma rebelião contra Deus. Enquanto nas outras quedas, por uma influência, houve uma falha, agora não. Agora foi algo planejado, não foi apenas uma queda, não foi um descuido, mas foi algo planejado, premeditado, e essa foi a primeira conspiração contra Deus. A primeira conspiração contra Deus, porque o homem se juntou e disse: vamos e façamos tijolos e construímos uma torre para tornar célebre o nosso nome. E o conceito de conspiração, pelo dicionário, é exatamente isso. É ato de quem busca prejudicar alguém com a ajuda de outrem, ou seja, um conluio ali. Então, isso que o homem estava fazendo em relação a Deus era declarar que Deus não tinha mais autoridade, não tinha mais o direito de propriedade sobre os homens. Então, foi necessário, então, que Deus tomasse uma providência. Então, aqui ainda nesse versículo, existem princípios importantes que precisamos tocar. No versículo 3, faz o seguinte: E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Nós vemos que o tijolo nada mais é do que o barro que vem da terra queimado. Mais uma vez, até mesmo a forma como o homem estava construindo ali aquela torre, aquela cidade, era uma declaração de rebeldia contra Deus. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 11, Deus disse o seguinte: E disse: Produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Então, a terra foi feita por Deus para produzir crescimento. Mas quando o homem pega aquela terra e queima e torna ela infrutífera, a gente vê que toda a construção de Deus, toda a edificação na Bíblia, quando Deus está edificando algo, Ele utiliza pedras. E pedras são feitas pelo próprio Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, na Nova Jerusalém, nós vemos que ela é toda edificada com pedras preciosas. Então, o homem, ele não tem capacidade de produzir pedras. Aqui, Apocalipse, capítulo 22, capítulo 21, versículos 19 e 20, fala o seguinte: Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, e por aí vai, sempre pedras. O Senhor fala que nós somos pedras na edificação. Então, em toda a construção de Deus, Ele sempre usa pedras. Mas aqui o homem passou a usar tijolo, algo produzido pelo homem, de algo que foi feito por Deus para produzir crescimento,
mas o homem pegou esse elemento, queimou, mudando o destino da intenção original de Deus para agora fazer algo contra Deus. E outro princípio importante é que o próprio homem, ele foi feito do pó da terra, ele foi feito do barro. Então, Deus, quando ele criou o homem, ele disse: multiplicai-vos, enchei a terra. Deus queria que o homem também crescesse. Então, ele tem o mesmo elemento, o corpo do homem tem o mesmo elemento da terra. Então, em realidade, quando o homem ali em Babel pegou a terra e queimou para produzir tijolo, isso é uma clara evidência que toda vez que o homem se rebela contra Deus, ele muda de posição e ele se torna infrutífero. Assim como a terra que foi feita para produzir relva, árvores, Deus também fez o homem para crescer e multiplicar. Mas quando o homem pegou essa terra e queimou e produziu tijolo, não tem como nascer uma planta de um tijolo queimado. Assim também o homem, quando ele sai dessa posição feita por Deus, de submissão, de estar alinhado com a vontade de Deus, e o homem se coloca numa posição contra Deus, de rebeldia, esse homem também passa a se tornar infrutífero. Então, o que Satanás estava fazendo ali na quarta queda, por isso que essa queda foi tão mais grave, porque ele estava tirando o homem de uma posição hoje, colocando de encontro a Deus. Ó Senhor Jesus! Isso é um princípio para nós, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. A escola do Evangelho, ela nos traz a palavra fundamental, mas essa palavra não pode ser só para a gente ter o conhecimento em si, mas essa palavra precisa produzir algo em nós, precisa nos alertar de termos cuidado. Isso é um ponto que nós precisamos nos questionar. Como está? Em que posição eu estou? Eu estou numa posição alinhada com a vontade de Deus, aonde Deus me colocou, em submissão às autoridades, ou eu estou me rebelando, seja contra o meu presidente, o meu governador, independente de suas capacidades, os irmãos que estão à minha frente, seja os presbíteros ou no serviço onde eu sirvo, na minha escola, minha professora. Então, tudo isso mostra, irmãos, que são princípios. Aqui nós vemos princípios que precisa ser aplicado. Então, dando continuidade, nós entramos agora na questão do processo da queda. Falamos dos antecedentes, falamos que é o pano de fundo, falamos também da causa da queda, que foi a rebelião e a ambição que Satanás colocou no homem, e agora entramos no processo da queda em si. Então, nós vemos que nesse processo, como nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 11, o processo foi esse aqui: vinde, façamos tijolos, houve ali a conspiração, depois vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, a edificação da cidade era uma declaração de que o homem não precisava mais de Deus, que eles agora podiam viver suas vidas independentes, de forma ímpia, sem nenhuma preocupação ao que era a vontade de Deus, e também a questão da edificação da torre, que além de um viver independente de Deus, a torre agora era uma afronta a Deus em relação à autoridade. Era desafiar Deus, declarando que não mais precisava de Deus, e sim exaltar o próprio nome. Então, esse foi o processo da queda, que foi a edificação da cidade e a edificação do templo. Perdão, a edificação da torre. E agora, no quarto tópico, nós entramos nas consequências da queda. As consequências da queda nós podemos ver aqui ainda em Gênesis capítulo 11, no versículos do 5 ao 9, quando fala o seguinte: então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro.
Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então, quando Deus viu aquela situação, ele viu que pelo fato de o homem ser um, ele ter ali unanimidade, o homem poderia fazer qualquer coisa. E agora nós chegamos no quarto tópico, que é as consequências da queda. E nós podemos ver isso nos versículos do 5 ao 9 de Gênesis capítulo 11. Fala o seguinte: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então, quando o Senhor viu que o homem tinha unanimidade, era um no seu propósito, eles iriam edificar aquela torre, o Senhor desceu e isso é outro princípio que nós precisamos aprender, irmãos. Embora seja um exemplo negativo, mas como é importante a questão da nossa unanimidade. Pelo fato de serem um, eles iriam conseguir aquele objetivo. Deus teve que vir e causar uma divisão para que eles não atingissem aquele objetivo. Então, de forma oposta, quando nós somos um na vontade do Senhor, o Senhor pode tudo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que o Senhor fez quando viu aquela situação, ele precisava dividir, dispersar o homem. E a maneira como o Senhor fez isso foi por meio de confundir a linguagem. Então, todos ali falavam apenas um idioma, mas ali, de repente, um passou a falar inglês, o outro passou a falar francês, o outro japonês. Eu não sei quais eram as línguas, eu estou falando de forma figurada, mas vários idiomas surgiram ali. Então não tinha mais como eles edificarem a torre, a cidade e a torre, porque enquanto um pedia, um exemplo, pedia um martelo, a pessoa chegava com um serrote, não havia essa comunicação. E sem a comunicação fluir, nenhum projeto ele alcança êxito. Então quando o Senhor veio e ali ele confundiu a língua, o homem, ele foi se dividindo, mas de certa forma ele também foi se dispersando e se afastando da presença de Deus. Nós vimos que desde a primeira queda, queda após queda, o homem está cada vez mais distante de Deus. E o fato do homem agora ter sido, aqui fala que, no versículo 8, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. Essa dispersão é bem diferente do que Deus tinha falado ali desde para Adão e também para Noé, de encher, multiplicar, encher a terra. Embora Deus quisesse que o homem se espalhasse pela terra, mas de forma unânime, ainda falando a mesma linguagem. Isso é um princípio para nós como a igreja. O Senhor, ele tem as igrejas espalhadas por toda a terra, a sua expressão local, mas de forma normal, todas as igrejas dão um testemunho único, são uma só. A igreja tem um aspecto único, só existe uma única igreja em toda a terra, mas também ela tem um aspecto local, várias igrejas, uma em cada cidade. Então, todos os cristãos em Campina Grande, aos olhos de Deus, são a igreja em Campina Grande. Todos os cristãos em João Pessoa, eles são a igreja em João Pessoa, independente de onde reúnam. Mas em Campina Grande só existe uma igreja. Em João Pessoa só existe uma igreja. E tanto a igreja em João Pessoa como a igreja em Campina Grande também fazem parte da única igreja, no seu aspecto universal. Então, Deus queria que o homem se espalhasse pela terra, mas não dessa forma dividida. Agora, quando o homem foi disperso, o homem agora começou a se agrupar por meio da linguagem. Aqueles que falavam a mesma língua, o mesmo idioma, começaram a se juntar e se separar daqueles que falavam outra linguagem. E daí surgiram as cidades, as culturas, e isso vem passando de geração em geração. Então isso foi contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus era que o homem se espalhasse,
mas em unanimidade. O homem falando a mesma língua, vivendo debaixo do mesmo propósito de Deus desde quando Deus os criou. E aqui, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o Senhor fala o seguinte para a gente: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisão entre vós, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, aqui, o objetivo de Deus, desde o início, era que o homem fosse um só, falasse a mesma língua, tanto no aspecto da língua mesma falada, literalmente, mas também no aspecto do propósito, de pensar a mesma coisa. E quando o Senhor vem restaurar todas as coisas no Novo Testamento, Paulo fala isso para a igreja em Corinto. Ele rogava para que os irmãos falassem a mesma língua, ou seja, fossem um só, que não houvesse divisão. Então, o fato de um falar diferente gera divisão. Até mesmo no nosso meio, se nós tivermos um falar diferente, isso vai gerar divisão. E interessante que Paulo roga pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que princípio maravilhoso. O nome do Senhor nos faz falar a mesma linguagem. O nome do Senhor nos faz ser um. Lá em Babel existiu o nome de Nimrod, e o nome de Nimrod foi que promoveu essa divisão. Então nós precisamos voltar ao princípio de invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós exaltamos o nome do Senhor, nós abandonamos o nosso eu. Não mais eu, mas Cristo. E aí, se eu invoco o nome do Senhor, se você invoca o nome do Senhor, a vontade do Senhor é o nosso objetivo em comum, nós vamos falar a mesma linguagem, nós vamos ser um e vamos dar esse testemunho. Ó Senhor Jesus. Então, que nós sejamos guardados, irmãos, nesse princípio, primeiro, de ter cuidado com destaques, não procurar se destacar. E tá sempre, o fato de invocar o nome do Senhor é uma ação contraposta a edificar uma torre para exaltar o próprio nome. O próprio Senhor Jesus deixou o modelo para a gente. Quando Ele nos ensinou a orar, primeira coisa, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Satanás sabe, irmãos, que esse princípio é muito letal, porque ele mesmo caiu por isso, por causa do orgulho de procurar se exaltar e de encontro de se rebelar contra Deus. Então, constantemente, isso é algo que ele tenta colocar no coração do homem. Primeiro promover o destaque, depois a ambição, para depois vir a rebeldia. Então, que isso possa nos guardar nesse princípio, e o melhor remédio, o antídoto para isso, é invocarmos o nome do Senhor, negar nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Louvado seja o Senhor. Para concluir, nós vamos agora partir para as perguntas. E a primeira pergunta é: qual o caminho de salvação de Deus? Qual o caminho da salvação Deus preparou para o homem na terceira queda? Nós vimos na lição anterior que na terceira queda foi quando os anjos desceram e se apossaram das mulheres, das filhas dos homens, e ali foi gerada uma geração contrária ao que foi estabelecido por Deus, e o caminho de salvação que Deus preparou ali foi a Arca de Noé. O Senhor decidiu eliminar toda a criação, mas Ele preservou Noé e sua família por meio da Arca. Então a Arca foi o caminho da salvação que Deus tinha preparado na terceira queda. A segunda pergunta: por que Caim foi amaldiçoado por Noé? Na verdade, a pergunta, eu creio, é por que Cã foi amaldiçoado por Noé? Cã era o filho de Noé, que quando ele viu que Noé tinha se embriagado, ele viu a nudez do pai, mas ao invés de cobrir a nudez, ele expôs a nudez do pai. E a questão aqui não é a falha de Noé em si, mas
quando Cã expôs a sua nudez, que é uma figura de sua falha, ali ele estava indo de encontro ao próprio Deus. Noé era uma autoridade representativa de Deus na época. Isso é um princípio que nós precisamos ter cuidado de quando formos falar daquele que é autoridade, seja no âmbito humano, como Pedro fala, sujeitar sobre toda autoridade, como também no âmbito espiritual. Então, o pecado de Cã foi ter exposto a nudez de seu pai e, por isso, Noé o amaldiçoou. Terceira pergunta, quem foi Nimrod e qual foi seu papel na quarta queda? Nimrod foi um exímio caçador que se destacou naquela geração, naquela época, e a partir dali ele passou a influenciar os homens e incitar os homens a se rebelar contra Deus. Então, já respondendo a quarta pergunta, quais as causas da quarta queda do homem? Foi quando ali ele incitou o homem, primeiro pela sua ambição, a se rebelar contra Deus. Então, as causas da quarta queda do homem foi a ambição e a rebeldia do homem, quando o homem declarou que Deus não tinha mais autoridade nem direito sobre eles. Pergunta 5. Que tipificam os tijolos, a cidade e a torre em Babel? Os tijolos ali em Babel, como nós vimos, o tijolo ele vem da terra, do barro queimado. Enquanto Deus tinha feito a terra para que ela produzisse crescimento, e por isso que o homem também, o corpo do homem é do pó da terra, é do barro, porque Deus também tinha interesse que o homem crescesse e se multiplicasse. Os homens ali pegaram os tijolos, algo feito por Deus para crescer, e queimou. E quando o tijolo, a terra foi queimada, que produz o tijolo, ele se torna agora infrutífero. Em realidade, essa figura, o homem, quando ele muda de posição e passa a uma posição de encontro a Deus, é como se fosse aquela terra, aquele barro, sendo queimado e se tornando agora infrutífero também para Deus. A cidade diz respeito à declaração do homem de não mais depender de Deus. Nas cidades, o homem procurava tudo o que ele precisava, a proteção contra os inimigos ou contra animais, a questão da alimentação, entretenimento. Então, nas cidades, o homem, por se juntar em cidades, indo de encontro ao que Deus tinha determinado para encher e multiplicar a terra, o homem estava declarando a sua independência de Deus. E em relação à torre em Babel, não só a independência, o homem agora estava exaltando o seu nome, ele estava afrontando Deus, não dando a devida honra a Deus, não dando mais a adoração a Deus para adorar o nome do homem. Sexta pergunta, quais as consequências da quarta queda do homem? Por causa dessa queda, Deus veio, confundiu a língua dos homens, passou a existir agora os vários idiomas, a comunicação do homem não fluiu, o homem passou agora a se agrupar, ele foi disperso agora, só que de uma forma agora dividida, daí surgirem as culturas e toda aquela construção política, econômica, como nós vemos hoje. E a outra consequência, a última consequência dessa queda, é que Deus ele desistiu agora da sua raça criada, e como nós vamos ver mais para frente, Deus ele partiu agora para a sua criação chamada. Em Abraão, Deus agora vai reiniciar. Interessante que o Senhor ele nunca desiste. Ele sempre tem uma carta na manga. Quando Caim caiu, Deus já tinha um cordeiro imolado. Quando Adão caiu, quando Caim caiu, Deus levantou Sete, que ali gerou Enos, e dali o homem passou a invocar o nome do Senhor. Quando a geração do homem foi corrompida ali pelos anjos, Deus preparou a arca, teve o dilúvio, mas teve a arca. E agora, mais uma vez, Deus agora vai chamar Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor é alguém obstinado, e Ele falou que começou uma boa obra em nós, Ele vai terminar, e nós somos privilegiados. Espero que essa lição possa ter esclarecido alguns pontos.
E qualquer dúvida, os irmãos podem escrever, perguntar ou comentar nos comentários abaixo. E os demais professores, a gente pode se juntar para tentar esclarecer qualquer dúvida. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, possa abençoar a Escola do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.